Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Até Quando Envelhecer. Esse texto é de Carmelita Graciana e está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi esse texto, só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, a gente pode iniciar orando. Amado Deus, pedimos que o Senhor olhe para nós, Pai, e veja se estamos fazendo as coisas do jeito certo, entendendo a Tua palavra do jeito que o Senhor quer que nós entendamos. E que na medida que a gente vai refletindo e entendendo, que a gente possa colocar em prática. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje a leitura bíblica que devemos fazer é Provérbios 22. É bem comprida a leitura, mas eu acho que vale a pena. Eu vou fazer a leitura na nova tradução de linguagem de hoje, que é uma tradução mais fácil, tá bom? Então vamos lá. O bom nome vale mais que muita riqueza, e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. 1. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. 3. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 4. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 5. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto hoje chama-se Até Quando Envelhecer, e o versículo que a irmã Carmelita Graciana escolheu para ser o versículo chave foi o versículo 6. Então, a primeira, ela diz assim, né, que a primeira infância é uma fase determinante para o indivíduo, quer dizer, logo nos primeiros anos de vida, até 6 anos de idade, é neste período da vida que o cérebro vai absorvendo todas as informações e que as respostas são rápidas e duradouras, né? Como a gente diz, a mente da criança capta tudo, aprende tudo, e realmente ela está em melhores condições para absorver tudo quanto é informação. Então, segundo os estudiosos, que ela não cita qual, a fase que compreende o nascimento até os 6 anos é a janela em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida.
Então, segundo o texto aqui, tudo que você aprende até os 6 anos de idade, você vai levar pela vida inteira. Então, ela conclui que é certamente por esta razão que a Bíblia recomenda no versículo que nós lemos, que diz para educar a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ela acredita que é por isso que a Bíblia, então, tem esse versículo lá. Então, durante o processo de envelhecimento, que começa ao nascermos, quer dizer, a gente começa e já vai ficando velho, né? Vai envelhecendo e caminhando, logicamente, para a morte. Durante o processo de envelhecimento, que a rigor começa quando nascemos, mas é percebido com a progressiva perda das funções pelos órgãos do corpo. Os hábitos e memórias retidos têm uma importante função, gerando uma espécie de conforto ou felicidade. Logicamente, à medida que nós vamos vivendo, os nossos neurônios vão se desgastando, digamos assim, e vamos tendo, então, uma memória menos brilhante, digamos assim, do que as crianças, que tudo elas captam. Então, aqui diz que assim, que tudo que esses hábitos e essas memórias que a gente tem na nossa cabeça, elas têm a função de acabar nos dando conforto, felicidade numa hora que nós precisamos, que nós relembramos. Então, por outro lado, quando a sociedade terceiriza o ensino e o atendimento geral à criança, muito cedo, a pergunta que se coloca é: quais são os rituais e ensinamentos que estarão retidos na memória afetiva dos adultos daqui a 60 anos? Então, ela coloca em dúvida assim. Então, por exemplo, tem muitos pais que delegam às escolinhas, às creches, tudo que a criança aprende, né? Então, acaba não aplicando o tempo com o seu filho e ela vai levar para a vida toda e vai guardar na sua memória, e daqui 60 anos vai se lembrar de coisas que ela aprendeu na escolinha, né? Que podem não ser os seus valores. Então, ela conclui aqui que a gente, como cristão que nós somos, nós precisamos instruir as nossas crianças e deixar para a escola apenas a tarefa de ensinar. Então, o ensino secular, o letramento, os grafemas, essas coisas sim, é a escola quem tem que ensinar. Mas a vida, os valores e os princípios, quem tem que ensinar somos nós. Nós educamos os nossos filhos, né? Então, ela conclui aqui que o Senhor nos ajude a levar muito a sério a infância de hoje. E eu gostaria de acrescentar que existem coisas assim que a gente precisa se lembrar neste momento para que os nossos filhos possam guardar na memória deles até envelhecer. Então, esse versículo aqui que a gente estudou, o versículo 6, eu entendo que é uma regra geral, não é uma promessa bíblica, não é? Porque o indivíduo, ele pode escolher. Então, lógico, você ensina os seus valores, os seus princípios para a criança e a tendência é ela desenvolver esses valores, esses princípios. Mas, obviamente, quando ela crescer, ela vai fazer escolhas, ela tem liberdade, tem livre-arbítrio. E aí ela vai se decidir ou não se deve continuar nos caminhos que nós ensinamos. Mas a grande probabilidade é que ela se mantenha nesse caminho. Então, qual é a minha sugestão, né? A gente tem que passar tempo de qualidade com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira, mas o pouco tempo que eu tinha com meu filho era um tempo de qualidade, porque a criança precisa disso, né? Se quando a criança sai da escola a gente também estiver cansado e não quiser aplicar nenhum tempo, fica difícil, né? Outra coisa que é muito importante, nós temos que ser bons exemplos para os nossos filhos, sobrinhos e netos. Não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Então, muitas vezes nós obrigamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos a nos acompanharem nos acompanharem na igreja, mas quando a gente chega em casa, a gente faz tudo errado. E eles estão observando. Então, este é o caminho que nós estamos ensinando. Fazemos uma coisa na igreja e outra coisa em casa.
e a criança vai aprendendo isso. Outra coisa que a gente tem que sempre ensinar as crianças é serem gentis, serem solidários, serem generosos com as pessoas, com outras pessoas, com os coleguinhas, com os mais velhos, com as autoridades, com os animais. É preciso também dizer não para eles, né? Então a gente se enche de culpa e acha que trabalha demais e tem pouco tempo, então acaba dando um monte de coisa, dizendo um monte de sim, quando na verdade a gente precisa dizer não, né? Porque o não é uma possibilidade da vida. A gente encontra um monte de não por aí. E o mundo não tem misericórdia da gente. Então nós temos que sim dizer não para as crianças. A gente tem que impor limite. Não, isso aqui você vai fazer até aqui, daqui para frente você não vai fazer. Por quê? Porque na vida nós temos limites também, né? Nós não fazemos tudo o que queremos e nem podemos fazer. Então, assim, se a criança não tiver limite, não adianta dizer para ela assim, ah, papai do céu não gosta, não vai fazer porque papai do céu não gosta. Não é isso. Nós temos que explicar para a criança de um modo que ela entenda por que ela está recebendo aquele não, porque ela está recebendo aquele limite. Entendeu? Porque por mais que a gente acha que a criança não entende, ela entende sim. E a gente tem que lembrar que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles também têm uma natureza pecaminosa. Eles também vieram com o pecado natural. Então nós temos sim que ensiná-los. Outra coisa que é muito importante, a gente tem que ensinar as crianças a serem confiáveis. E como que a gente ensina confiança para os nossos filhos, nossos sobrinhos e netos? Sendo nós mesmos pessoas confiáveis, né? Então, quando a gente faz uma promessa para eles, nós temos que cumprir. Porque senão eles vão entender o quê? Que as promessas não precisam ser cumpridas. Ah, fala por falar. Então, assim, você tem que ser uma pessoa confiável porque a criança está observando. Então, você sempre também deve falar a verdade. Então, não adianta chegar lá na igreja, paz de Deus, graça e paz, a paz do Senhor. E quando chega em casa, fala, nossa, eu não suporto aquela irmã, ou irmã chata, fofoqueira. Você viu o que o pastor falou? Você viu o que a mulher do pastor fez? A criança olha aquilo e fala, Então, pega para si aquele exemplo. Por quê? O exemplo ele vale muito, muito, muito mais do que palavras. Outra coisa, a gente tem que ensinar as crianças a serem dedicados, caprichosos em tudo aquilo que ela fizer, lembrando sempre que elas estão fazendo para Jesus. Então, nós temos que fazer as nossas coisas também caprichadas, com dedicação, não deixarmos para a última hora. Tem um compromisso, só vou falar no último minuto que eu não vou. Não podemos ser assim, nós temos que ensinar a criança a ser dedicada, a ser caprichosa na lição de casa dela, quando ela ajuda a lavar uma louça, em qualquer coisa que ela faça, porque também ela vai aprender conosco. Outra coisa fundamental é que nós andemos com Deus. Se nós andarmos com Deus, os nossos filhos, netos e sobrinhos vão entender que nós temos comunhão com Ele, que é importante essa conexão, orar, ler a Bíblia, ensinar a criança como é que ela agradece por uma refeição, leva as suas petições, porque as crianças também, né? Elas têm os probleminhas delas, né? Ensinar os nossos filhos a terem amor, empatia pelo próximo, dizendo que o Senhor se agrada disso e que elas possam olhar para a nossa vida e que nós também possamos ter amor, que possamos ensiná-las a ter fé, confiar em Deus nas mínimas coisas, nas coisas que parecem que são insignificantes. Nós temos que ensinar os nossos filhos a terem fé, esperança, paciência, fazer com que eles aprendam a controlar os seus impulsos. Então tem pessoa que finge que não vê que a criança está destruindo a igreja, aquele ambiente, não ensina a ter reverência, a criança corre pela igreja para cima e para baixo, e grita, e dá risada, e conversa. E os pais ficam ouvindo o sermão como se nada tivesse acontecendo. Então tem que ensinar sim as crianças a terem reverência, terem educação,
Então, assim, é importante que a gente não dê aos nossos filhos, nossos sobrinhos e netos apenas tecnologia. Nós temos que também dar essas coisas, dar beijos, dar abraços, mas também dar direcionamento. Porque esse direcionamento que nós damos para os nossos filhos, eles vão seguir pela vida com a gente. Eles serão valores que nós carregaremos pela vida inteira, né? E assim, nós vamos reproduzindo isso. Então, até hoje eu guardo na minha mente coisas que eu aprendi com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Eu não me lembro muitas coisas dele, mas eu me lembro dele contando história da Bíblia, ele me ensinando a orar. Eu nunca fui à igreja com meu pai, nunca fui, mas eu me lembro dessas coisas. Então, assim, a gente tem mesmo que ensinar a criança no caminho que deve andar. E quando for grande, certamente ele fará essa escolha tão maravilhosa que é até envelhecer ficar com Jesus. Termino aqui com o meu abraço fraterno, com o meu abraço de ursa. E lendo a última frase do manancial que diz assim, ó: levemos a sério a orientação de educar a criança no caminho que deve andar. E encerro com a nossa palavra de ordem, que é saudades.